quando nós entendemos Cristo pela ótica da religião, você vai buscar Ele só no domingo. Quando você busca Cristo somente pela ótica da religião, você não é apaixonado pelo coração dele, muitas vezes é pela ideia do que ele é. Hoje eu quero falar sobre essa mulher que tem sede e foi buscar água, a mulher samaritana. A palavra conta em João 4 que aproximadamente ao meio-dia uma mulher vai até esse poço onde os samaritanos buscavam água e ela encontra Jesus estrategicamente naquele lugar. Jesus olha para ela e fala assim: "Ei mulher, me dá água." E ela numa rispidez fala assim: "Você está me pedindo água? Você sendo um judeu, tem certeza?" Aqui começa um diálogo épico, aonde Jesus vai apresentar a ela não só algo que ela precisava, mas algo que vai preencher ela profundamente. Talvez você já tenha ouvido essa história muitas vezes, mas a maioria não entende o que realmente está acontecendo ali. Ela vai ao poço buscar água, mas Jesus vai até o poço buscar ela. Ela achava que estava indo buscar algo, mas era ela que acabava sendo encontrada. E o que Jesus revela ali? Discípulo amado, aqui tem algo poderoso. E se você quiser, acompanhe comigo o texto em João 4. Porque Jesus ele não está falando de água, ele está falando de tentativas de preenchimento. Ele está falando de substituto. Ele está falando de uma alma que tenta matar a sede em lugares errados. Olha só, Jeremias 2,13 diz assim: "O meu povo cometeu dois males, a me deixaram. Eles trocaram as águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água." Aqui é o ponto aonde as pessoas oram, buscam, cavam suas cisternas, mas não conseguem encontrar água. Jesus, ele está dando um ensinamento para aquela mulher e você vai compreender por que Jeremias se liga nessa história, porque muitas mulheres, muitas delas, elas estão apenas com as suas cisternas rachadas. Elas buscam, elas oram, elas querem a presença de Deus, mas está acontecendo um vazamento ali. Vamos lá, o que é esses vazamentos? O primeiro vazamento, pecado tolerado e não confrontado. Não é só um pecado escandaloso, são coisas domesticadas, como amargura, falta de perdão, comparação, orgulho espiritual. Talvez seja por isso que muitas de nós busquem o Senhor, orem, mas imediatamente elas estão vazias. Sabe, a permanência com Cristo, ela não é uma rotina religiosa, ela é uma rotina de amor. Quando você encontra Cristo pela ótica da religião, provavelmente você vai encontrar, não vai demorar muito, a sua cisterna vai rachar. Por quê? Porque a religião tem a ideia de transformar o homem de fora para dentro. Primeiro eu mudo você de fora, aí você tem a aparência de cristão. Mas quando Jesus encontra aquela mulher, ele começa um processo de transformação aonde muda ela de dentro para fora. São muitas as situações que fazem com que você busque o Senhor, mas jorre água. Busque o Senhor, mas comece a verter. Por quê? Meu povo me trocou. Em vez de eles me buscar, eles começaram a construir cisternas que não retêm água. Olha só, a oração sem rendição também é uma cisterna que não mantém água. A oração vira um relatório e não altar. A busca vira um reservatório e não uma fonte. O que seria isso? Sabe, quando nós entendemos Cristo pela ótica da religião, você vai buscar Ele só no domingo. Quando você busca Cristo somente pela ótica da religião, você não é apaixonado pelo coração dele. Muitas vezes é pela ideia do que Ele é. Por isso que a cisterna ela sempre está rachada. Dificilmente você vai reter a água. Quando Jesus encontra aquela mulher no poço, algo profundamente começa a se desfazer ali. Primeiro, um diálogo de sinceridade. Ao encontrar Jesus, o que ele espera de mim e de você é um coração sincero. Ele está falando assim: olha, a partir de agora eu quero curar todos os teus vazios. A partir de agora eu não quero apresentar para você uma religião A, B, C, uma denominação. A partir de agora eu quero que você conheça o meu coração. Porque quando você se apaixonar pela minha presença e você descobrir que eu sou o seu Salvador, você não precisa mais de cisternas substitutas. Muitas pessoas leem, deixa eu te falar uma coisa a respeito, por exemplo, do devocional. Você sabe qual que é o maior inimigo de um devocional, o maior inimigo da comunhão com Deus?
Lá em Êxodo, a palavra diz que todos os dias pela manhã era necessário colocar o quê? Fogo, lenha no altar. Lá está falando de um voto perpétuo. Se é voto perpétuo, nunca vai apagar. Hoje, o símbolo do altar é o nosso coração. O Senhor está falando assim, ei, é perpétuo. Você me encontra todos os dias. Eu desejo a tua presença todos os dias. Lá no princípio, Adão e Eva se encontravam com o Senhor todos os dias na viração do dia, até que o pecado nos separou. A restauração desse altar, a restauração dessa cisterna que não vaza, dessa cisterna onde a água é mantida, onde você encontra o Senhor não por uma obrigação, mas por paixão. E você só se apaixona por Jesus quando você deixa Ele olhar dentro da tua alma, aquele olho, aquele olhar com os olhos como chamas de fogo, aquele olhar que te conhece, aquele olhar que vê a tua menina, que vê você na tua essência, aquilo que você apresenta. E foi isso que Jesus fez com aquela mulher samaritana. Quando você encontra Cristo nessa essência, todos os dias, pela manhã, você sabe que há um encontro com Ele. Então você tira a poeira. Sabe por que o devocional é algo tão importante? E o inimigo dele, vou te falar, antes da gente aprofundar aqui, para você entender por que talvez a tua cisterna está rachada, porque talvez você está retendo água. Primeira coisa, pressa. Entra nesse lugar de adoração com pressa. Entra nesse lugar de adoração com a mente bagunçada. Entra nesse lugar de adoração dividindo o espaço com Ele. Entra nesse lugar de adoração sem entrega. Entra nesse lugar de adoração sem meditação. Antes do lugar de entrega, a palavra de Mateus diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que eu, o Senhor, hei de te recompensar. Sabe qual é a nossa recompensa? A nossa recompensa é a presença dEle. A nossa recompensa é Ele jorrando. A nossa recompensa é Ele falando assim, deixa eu destruir as tuas fontes. A nossa recompensa é Ele. A partir de agora, você vai jorrar a minha presença. Nós estamos caminhando com Jesus, mas muitas vezes com cântaros pesados, muitas vezes caminhando cheia de mazelas, caminhando com Jesus apenas de uma forma automática. E é nesse ponto que o Senhor nos encontra. Amada, é nesse ponto que Ele fala para nós que essas cisternas que estão vazando apenas estão nos cansando. E um coração cansado deixa de buscar, porque você começa a se culpar. Entenda que não é sobre uma performance, é sobre uma entrega. Olha só, o vazio que muitas vezes você sente não é de atividade espiritual. O vazio é a ausência da seiva. E Jesus explica isso de uma forma direta. Em João 15:5 diz assim, eu sou a videira e você é o ramo. Quem permanece em mim, eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus não está dizendo sem mim nada acontece. Jesus está falando sem mim não rola, sem mim não flui, não vai rolar. Sem a minha presença na tua vida é tudo performance. Sem a minha presença nada acontece. Você pode estar ativa, você pode estar servindo, você pode estar trabalhando, pode estar carregando tudo, mas sem permanência não tem fluxo. Deixa eu explicar para você o que significa permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é viver a partir de si mesmo. Permanecer em Jesus, esse a partir de si mesmo é a partir dele. É quando a sua alma para de buscar Deus como visita e começa a encontrar nele a habitação. Isso é permanecer. Sabe por que muitas vezes as nossas cisternas, que ele enche num culto, ele enche numa palavra profética, ele enche... Ele está falando bem assim, permanecer em mim não é um momento, eu não sou visita. Querida, a visita chega e vai embora, eu sou a habitação. Permanecer em mim é você estar aliançado comigo a tal ponto em que eu fico e vivo e a minha vida, passa a fluir através de você. Essa é a diferença entre uma mulher que vive e uma mulher que funciona. Muitas estão apenas funcionando no automático. Oram, mas não permanece. Não permanece e a vida seca. Olha só. Agora eu quero te mostrar um texto em que é quase uma cirurgia. Jeremias 12:13 diz assim, meu povo cometeu 2 males, a mim deixaram um manancial de água viva e cavaram as suas cisternas rotas, que não retêm água. Aqui é algo assustador. Ele não está falando dos ateus, ele está falando do povo dele. Ele está falando de nós.
Ele está falando da nossa história. Então, o que isso significa na prática? Significa que você pode sim ter uma vida cheia e ainda assim estar vazia. Significa que você pode estar com uma cisterna ativa de todas as suas idealizações humanas, mas sem a presença dele. Olha só, cisternas rachadas você bebe, mas não preenche. Você busca e não sustenta. Você tenta e você ainda continua com sede. Agora vamos entender mais quais são as raízes. Por que isso acontece? Traumas criam sede, rejeição cria sede, abandono cria sede. E quando a sede aparece, a alma vai correr para algum lugar. Porque ninguém suporta ficar vazia por muito tempo. Então a alma vai buscar poços, ela vai buscar outras coisas para preencher. Muitas pessoas, deixa eu explicar isso de uma maneira mais pontual. Cisternas rachadas, muitas vezes, é pessoas que estão em movimentos ministeriais e faz daquele ministério, não de Cristo, a sua razão de viver. Faz do seu ativismo a sua identidade. Faz daquele lugar aquele motivo de viver. E quando alguma coisa acontece, quando uma decepção vem, a sua cisterna está rachada porque o alicerce, a fonte, não estava em Cristo, estava na instituição, estava no homem, estava no teu ministério, estava no teu afazer. E aí muitas se decepcionam com a instituição e elas falam, estou decepcionado com Deus. Enquanto o Senhor estava falando bem assim, mas você nunca cavou em mim. A sua cisterna sempre teve rachada, você sempre entulhou, você sempre armazenou. A fonte é um lugar onde eu sempre estou jorrando. Olha só, os poços podem ser poços emocionais, poços afetivos, poços por anseios excessivos por validação, poços de compras, poços de comida, poços de pornografia, poços de pessoa, poços de redes sociais, poços de trabalhos excessivos, de controle. Tantos podem ser os poços que muitas pessoas estão construindo, que ainda chamam muitas vezes, estou querendo me encher, mas está externalizando isso, está vazando por causa de coisas que não foram ainda sarados e curados na pessoa de Cristo. A pessoa usa a espiritualidade para esconder a sede, mas não se rende. Ela ora, não se entrega, ela canta, mas não permanece. Ela faz, mas não se conecta. E aqui está uma frase que talvez você precise ouvir. Nem todo vazio é falta de oração. Às vezes é apenas falta de rendição. A mulher samaritana, ela estava buscando água. E Jesus estava mostrando para ela que o problema não era a sede, o problema era onde ela estava bebendo. Isso que Jesus está trazendo para nós hoje. Talvez você não esteja vazia porque você não tenta. Talvez você esteja apenas desconectada da fonte. Ir na igreja nem sempre significa estar conectada à fonte. Isso aqui não é acusação. Ei, Jesus, ele nunca nos acusa. Jesus, ele revela para trazer alinhamento. É como uma estrada. Eu tenho falado nos devocionais que caminhar com Jesus é caminhar com ele nessa estrada. E a palavra de Deus, a Bíblia, é cheia de placas. Assim, quando você caminha numa rodovia que está lá, cuidado, perigo, cuidado, pare, cuidado, lombada, cuidado, curva perigosa. Jesus, ele caminha ao seu lado e nessa jornada chamada vida, através da palavra que a Bíblia está cheia de placas, cuidado com o teu coração, guarda o teu coração, cuidado com a pedra de tropeço, cuidado com os fermentos dos fariseus, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que dizem pastor, cuidado com você mesmo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus está falando, cola em mim, nessa jornada chamada vida, eu estou apontando para você não somente um caminho, mas eu estou caminhando com você. Toda estrada vai levar um final. Toda estrada tem um ponto final. E esse ponto final é quando os nossos olhos se fecham. A Bíblia é clara e diz assim, ao homem é destinado morrer uma só vez, vindo após disso o juízo. Sabe, algo que marca o meu coração é que nós não teremos outra chance. Nós não teremos uma outra oportunidade. Quando Jesus ele nos chama e fala bem assim, eu quero quebrar os teus cântaros. A palavra diz que aquela mulher estava ali com os seus cântaros na mão. Ela entra na história buscando água, mas sai daquela história carregando uma fonte. Ela chega com um balde e ela sai com uma mensagem. Ela chega com sede, mas ela sai com vida. Ela sai vazia e agora ela se encontra transbordando. Eu acho tão interessante, porque quando Jesus começa a confrontar ela,
E muitas pessoas ficam só apegadas aos maridos que ela tinha. Quando Jesus começa a falar dos maridos dela, ela se espanta e fala assim: "Ah, vejo que o Senhor é um profeta, porque o Senhor falou de tudo, falou do meu passado, falou dos meus relacionamentos." Deixa eu te falar uma coisa, você acha que Jesus realmente estava apontando somente os maridos que ela teve? Jesus estava falando para ela assim: "Eu sei porque você pulava de galho em galho, eu sei o vazio que estava no teu coração, eu sei porque você estava tentando encontrar a fonte em homens, você estava encontrando a validação da tua identidade em um casamento, em um relacionamento, então você estava pulando de galho em galho. Você estava em um, você estava em outro." E aí ela fala assim: "Meu Deus, ele não está contando só quantos maridos eu tive." Jesus fala assim: "Tem mais, e tem um último, e esse aí não é seu, porque eu sou o teu marido, eu sou o que te preenche." Jesus aqui, ele está falando de vazio. Jesus está falando de uma alma que está buscando preenchimento em cisternas rachadas. Jesus, ele está apontando não só a história daquela mulher. Você acha que Jesus ele estava apenas contando quantos maridos ela tinha? Querida, Jesus estava falando do que estava faltando para ela. Por isso que ela fica tão impactada, é por isso que ela fica tão emocionada. E quando ela olha e fala assim: "Yes, você é o Filho de Deus, é o Messias, você é tudo aquilo que eu encontrei o meu tesouro." A palavra diz que ela joga os cântaros, porque agora ela tem uma mensagem para carregar. Ela joga os cântaros porque agora ela não precisava mais carregar a essência em talhas feitas por mãos humanas, porque agora ela não era mais alguém que ia no poço, agora ela passava a jorrar. Querida, o Senhor está nos ensinando coisas tão preciosas, está falando assim: no meio da caminhada eu vou encontrar o teu coração, no meio da caminhada eu quero tirar tudo aquilo que você chama de poço. Muitas vezes, esses cântaros podem ser várias coisas. Tem pessoas que fazem de outras a força do seu braço, por exemplo. Tem pessoas que colocam tanto outras em pedestais que nem imagina que aquela pessoa acaba se tornando um cântaro. Às vezes uma grande amiga, às vezes o filho, o marido, o trabalho, às vezes a tua própria posição, às vezes você mesmo. Você já parou para se perguntar quais são os meus cântaros? Sabe, qual é o meu vazio? Quando aquela mulher sai anunciando, se eu gostaria que você fosse na história comigo, porque aqui na minha mente eu já estou lá. Quando ela sai e ela sai anunciando: vem ver um homem que me falou tudo o que eu tenho feito." Em outras palavras, ela está falando assim: ele me apontou os 5 maridos e o último não é meu. Ele está falando assim: ei, vem ver o homem que viu o vazio da minha identidade, vem ver o homem que me encontrou no meio do caminho, vem ver o homem que tirou toda aquela necessidade de pertencimento, vem ver o homem que me colocou num amor seguro, vem ver o homem que me devolveu a dignidade, vem ver o homem que tirou o vazio espiritual, vem ver o homem que me retirou de um ativismo religioso, onde eu servia a religião e não Cristo, vem ver o homem que curou o meu abuso, que curou o meu abandono, vem ver o homem que quando eu fui abandonada, ele me viu chorando, criança pequena, enxugou as minhas lágrimas e me entregou uma mensagem. Vem encontrar esse homem. Essa mulher, ela sai anunciando não alguém que contou, não aquelas revelações sobre o teu passado que nunca muda a tua história. Quando Jesus revela algo sobre você, ele está revelando muito mais do que um episódio. Ele está revelando aquilo que estava faltando dentro de você. Essa mulher, ela joga os cântaros, ela joga essa cisterna rachada de lado e agora ela passa a transbordar vida. Jesus, ele não quer só curar no altar, ele está te curando no caminho. A cura começa quando você para de beber em poços rasos e passa a viver direto da fonte. Hoje eu quero declarar palavras sobre você. Eu gostaria que você pensasse a respeito da tua vida e começasse a imaginar quais são os cântaros que você precisa jogar fora. Cântaros da aprovação, cântaros do controle, cântaros de relacionamentos abusivos que não te levam a lugar nenhum. Para de buscar validação em relacionamento que Deus já disse para você: não é para você, não quero. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Discípula amada, caminhar com Jesus, você vai entender que Ele vai tirar de você coisas que para você era precioso, mas que Ele via coisas que apenas estavam te destruindo, amizades que estavam te destruindo, relacionamentos que estavam destruindo. Enquanto você estava chorando por uma porta de emprego que estava fechada, Ele estava falando para você: ei, eu estou quebrando esse cântaro porque eu estou te livrando.
Toda vez que o Senhor te cura, Ele vai colocar uma mensagem dentro de você. Toda mulher que verdadeiramente vive a fonte, ela vive carregando algo tão precioso, ela passa a ser portadora das boas novas. Ela passa a carregar. Querida, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de tantos cântaros, tempo de tantas coisas, é preciso você sair desse vídeo entendendo que o Senhor, Ele não quer mais que você viva com uma cisterna rachada. Vai no culto, ora, chora, se emociona, mas amanhã você está vazia de novo. Sabe por que muitas vezes você ainda permanece, você ainda está ali? Porque nem todo vazio é falta de Deus, é apenas uma sede. Ele está falando, joga esse cântaro fora. Joga esse cântaro porque a partir de agora você vai ser uma fonte. Joga esse cântaro porque a partir de agora você não vai mais sentir essa sede. Você vai estar preenchida, você vai estar abastecida. Ei, amada, nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está levantando um exército de mulheres posicionadas. Mulheres que muitas vezes foi como a samaritana, que buscavam água nos horários escondidos, que tinha os seus 1001 relacionamentos para suprir uma falta. Aquela que gasta demais, aquela que está sempre vazia, aquela que sempre precisa da companhia de alguém, mas nunca desfruta da companhia de Cristo. O Senhor está falando assim, eu vou te convidar para momentos de solitude na minha presença. Eu vou te convidar onde o seu alimento não vai ser mais a comida, mas vai ser a minha palavra. Eu vou te convidar a quebrar os seus cântaros. Eu vou te convidar a ter uma caminhada mais profunda. Eu quero profetizar na tua vida, mulher amada do Senhor, que a partir de agora, a sua perspectiva a respeito da sua cisterna será modificada, a respeito de quem você era, porque Jesus, Ele te encontrou no meio do caminho. Se esse vídeo fez sentido para você, se algo tocou no teu coração, talvez você está pensando agora numa amiga que está aí pulando de galho em galho, de igreja em igreja, pulando de ministério em ministério, de amor em amor, achando que o problema é todo mundo, enquanto o Senhor está falando, fala para ela que eu quero trocar esse cântaro por uma fonte que nunca se esgota, e você só vai descobrir isso na minha presença. Curta e compartilhe esse vídeo. Se você não faz parte desse canal e você gostou dessa mensagem, é importante que você se inscreva nele, porque quando você se inscreve, o YouTube começa a enviar ele para mais e mais mulheres, e o único objetivo desse canal é a expansão do reino. Esse é o objetivo do devocional Minha Discípula Amada, de caminhar com Jesus, é a expansão do reino. E você, querida, você é uma evangelista nesse tempo. Fique com Deus, Deus abençoe você, quebra os seus cântaros e continue firme nessa jornada, no nome de Jesus.